Olá, meus caros amigos, é quem fala Lucas Alves, começando mais um Papo SacroCast. E hoje já falei Lucas Alves, né? E hoje vamos fazer um react um pouco diferente, ele não vai botar o vídeo propriamente dito, a gente vai reagir, de forma assim, conversando e com base em algumas coisas que escrevemos, a um vídeo do canal Pensar Naturalista, um canal que se propõe a divulgar obras filosóficas sobre o ateísmo e etc. É um canal muito bom para quem já estuda a área. Recomendo que se aprofunde para saber como é que estão os argumentos do outro lado e aprimorar também seu repertório. E o vídeo que a gente vai comentar, de novo, a gente não vai rodar o vídeo, mesmo com a permissão, mas para não ficar assim difícil assim para o pessoal ter que ler enquanto assiste, a gente vai só comentar o argumento central. E eu tô aqui comigo com o Felipe Forte. Felipe, por favor, se apresente. Olá, eu sou o Felipe Forte, já estive aqui algumas vezes É verdade. e eu sou formado em filosofia, teologia e sou diretor de um núcleo Reasonable Faith, agora oficialmente no Mackenzie. Eu sou mestrando em Educação, Arte e História da Cultura também e estamos aqui para mais uma aventura. Perfeito. A Cris, por favor, pode se apresentar também. Olá, boa tarde. Minha primeira vez aqui. Meu nome é Crísio, eu sou um argentino que invade o espaço aqui entre dois brasileiros. Tenho formação, graduação em Teologia e em Administração e tenho pós em Filosofia. Terminei ela em 2020, bem no começo da pandemia. Alguém gostaria de falar um pouco sobre o Eric, sobre quem é o filósofo e um pouco sobre a temática do vídeo. Se vocês quiserem, depois eu posso ler as premissas e a gente ir num ponto por ponto. O Eric é um filósofo ateu ou naturalista, não tenho certeza da exata posição dele. Ele já debateu com William Lane Craig, e não é a primeira vez que eu vejo ele tentando argumentar contra o teísmo. Na verdade, acho que em 2021, quando eu publiquei um artigo sobre o argumento Callan, eu me deparei com um outro argumento dele que tenta demonstrar que o conceito de causa do universo do Craig é contraditório. Ele se baseia na ideia de que se a causa é atemporal e ela causa o universo no instante em que entra no tempo, então ela é atemporal e temporal ao mesmo tempo, e isso seria contraditório. E aí, no meu artigo, eu mostro que ele só está se baseando em nomenclatura, não em questões ontológicas de fato. Mas ele tem esse outro argumento também, que ele chama de o argumento do absurdo, né? O absurdo de um mundo teísta, ou algo assim, né? Que é baseado na noção de que se a gente parte da ideia de que nós devemos fazer o bem ao próximo e, ao mesmo tempo, os males gratuitos são usados por Deus para um benefício, então, grosso modo, fazer os males gratuitos ou causar os males gratuitos também causa benefícios, porque Deus vai usá-los. É algo mais ou menos assim. Agora, o Acrísio pode tentar falar um pouco mais sobre isso, porque pelo que eu vi, ele estudou bem mais do que eu esse argumento. Tá, não é bem assim, mas vamos lá. O Willenberg é um filósofo que, para quem gosta de filosofia técnica e principalmente filosofia da religião, ele merece muito ser lido e estudado, porque primeiro ele é profissional, segundo ele é técnico, e terceiro ele é bem ácido nas provocações. O que eu li e assisti do Willenberg mesmo antes foi a discussão dele sobre o que ele chama de realismo robusto, ou de uma ética robusta, onde ele tenta argumentar de que no ateísmo você consegue ter uma metaética moral robusta, válida, onde a presença de Deus não se faz necessária. E aí, esse artigo do Willenberg gerou um debate com o Elaine Craig sobre esse assunto, sobre a questão do que explica melhor a moralidade, e, se não me engano, até virou um livro alguns meses depois ou no ano seguinte.
a palestra do Willenberg é uma palestra dentro de uma série de outras palestras que vieram formar um livro, que eu não sabia da existência, e como o Felipe me perguntou se poderia vir participar com ele dessa conversa, fui procurar e descobri, e lendo por cima alguns capítulos, eu percebi que o debate central dos artigos ou dos capítulos no livro dizem respeito à questão axiológica da existência de Deus, sobre se seria racional desejar que Deus exista ou se seria racional desejar que Deus não exista. E isso teve como insight inicial um trecho de uma fala do também filósofo Thomas Nagel, que vira e mexe aparece para quem gosta dessa questão axiológica ligada a Deus, se é racional ou não desejar que Deus exista ou não exista, porque a fala de Nagel, teoricamente, denotaria um desejo próprio dele de que Deus não existisse. E aí, posteriormente, essa fala foi sendo melhor desenvolvida até chegar à publicação desse livro, onde a parte do Willenberg propriamente dita, pegando o gancho agora na fala do Felipe, o objetivo do Willenberg no seu artigo e na sua palestra é primeiro mostrar que a existência do Deus cristão torna a vida absurda, como o Felipe comentou, e a partir desse ponto, conectar a conclusão, o resultado do argumento dele com o debate acerca da racionalidade do desejo de que Deus não exista, onde Willenberg alega que o suposto fato da existência do Deus cristão tornar a vida absurda, seria uma razão para se preferir que Deus não exista. Agora já podemos entrar, eu acho, Perfeito. nas premissas do argumento dele. Foi uma ótima introdução. Eu acho que eu assisti o debate de Craig com o Eric. Não vou ousar tentar falar o sobrenome dele. Vou ficar só em Eric mesmo. E eu assisti e eu percebi que Craig estava muito animado. Eu acho que essa questão da ética objetiva e Deus é um assunto que anima muito Craig. Foi algo bem cordial. E eu esperava que o Willenberg ele fosse usar esse argumento no debate. Não aconteceu e também não achei nenhuma resposta no blog de Craig. Posso ler a primeira premissa? A gente vai analisando devagar? Vamos lá. Primeira premissa. Necessariamente, se Deus existe, então sempre que uma pessoa P experimenta um sofrimento imerecido involuntariamente, esse sofrimento produz um benefício líquido para P. Felipe, quer começar a sua consideração? Quando eu li a primeira vez essa premissa, e na verdade lendo agora de novo, eu ainda não estou certo do que ele quer dizer pessoa P, ou ao que isso se refere. É a própria pessoa que causa o mal, é a própria pessoa que recebe o mal, ou é pessoa um conceito geral? Quando eu leio as outras premissas, parece que é pessoa num conceito geral de pessoa. Mas só na premissa 1 dá a entender de que a pessoa P é um indivíduo. Então, mas antes de falar precisamente disso, qual que é a questão desse problema do sofrimento imerecido involuntário? Quando William Lane Craig ou William Alston vão falar que o mal, nós não podemos dizer que Deus não tem razões morais suficientes para permitir o mal no mundo. Isso, em alguns casos, inclui males gratuitos involuntários. E por que isso? Por que esse argumento é passado para frente e é defendido? Porque o ser humano é limitado em várias questões cognitivas. Então, o ser humano não teria capacidades cognitivas suficientes para saber se Deus tem razões morais para permitir o mal, porque a gente não pode saber se o mal que acontece na minha vida hoje vai ter algum benefício no futuro, ou até em outro local, envolvendo outras pessoas e outras situações. Eu tenho uma limitação de espaço, eu tenho uma limitação de tempo, eu tenho uma limitação de contexto, em cima de contexto, e outras coisas. Então, essa é basicamente a defesa que o Craig e outros filósofos fazem com relação ao problema do mal. Nós não temos capacidades cognitivas suficientes para saber se Deus tem razões morais o bastante
para permitir o mal. E nota que esse argumento é para permitir o mal. Não necessariamente Deus está falando que o mal que nós causamos é causado por Deus para causar algum bem. Não, o simples fato de Deus permitir o mal em via de algum bem, em algum outro local ou em outra era, não implica que Deus está ordenando esse mal. Não sei se o Acrísio tem mais alguma coisa para falar relacionada à premissa 1. É que eu achei importante explicar o que quer dizer essa questão do permitir o mal. Por que essa questão também é um pressuposto do argumento do Willenberg, até onde eu entendi. Uma coisa que confunde realmente no argumento dele, o Felipe pontuou, é como ele salta, não que seja errado ou inválido, tá? É apenas questão de confusão mesmo. Ele salta de uma pessoa ou sujeito P, na premissa 1, na premissa 2, 4, 2 e 4, ele cita pessoas A e B. No caso, a pessoa P seria qualquer pessoa genérica que experimente sofrimento sofrimento involuntário e merecido, ou, em termos gerais, sofrimento gratuito. Só que na premissa 2 e 4, ele já foca em duas pessoas, também genéricas, só que dá uma delimitada. Uma pessoa A, que causa esse sofrimento gratuito, e a pessoa B, que recebe o sofrimento gratuito. Voltando um pouquinho antes aqui na introdução, eu acabei pulando essa fala. No capítulo do Willenberg no livro, ele define Deus cristão e define vida absurda. Então, só recapitulando. O objetivo do Willenberg, no argumento, é mostrar que a existência do Deus cristão torna a vida absurda. Esse é o começo inicial. E então, conectar a conclusão do seu argumento com o debate sobre a racionalidade do desejo de que Deus não existe. Qual que é a definição de Willenberg de Deus cristão? Deus possui as seguintes propriedades de maneira essencial, ou seja, em qualquer mundo possível, M1, M2, enfim, MN, Deus tem de ser onipotente, onisciente, onipresente, moralmente perfeito, triuno, e esse Deus ordenou que nós amássemos a Ele de todo o coração e que amássemos ao próximo como a nós mesmos. É uma definição clássica do Deus cristão, né? Por vida absurda, ele pega emprestado uma definição que ele, ao meu ver, condensou do William Lane Craig do livro dele, Reasonable Faith, que aqui no Brasil eu acho que é o que virou apologético contemporânea, né? Beleza, isso. Aí esse livro, eu tenho a versão dele em 2012, tá? Capítulo 2, que é onde o Craig aborda essa questão sobre a vida, caso Deus não exista, seja uma vida absurda, uma absurda vida sem Deus. Isso mesmo, obrigado. Nada. Por vida absurda, o Willenberg, então, pegando emprestado do Craig, define uma vida na qual seria muito difícil ou impossível para seres humanos enfrentarem certos aspectos da realidade sem experimentarem consequências psicológicas negativas significantes, tais como loucura e desespero. Então, essa seria a definição dele de vida absurda. Então, focando acho que no trecho inicial da fala do Willenberg no vídeo, dado a definição de absurdo, a alegação C, até o Felipe comentou no começo, se Deus existe, então podemos ou devemos fazer com que outros experimentem sofrimento involuntário e merecido. Se essa alegação C for verdadeira, alegar que C torna ou tornaria verdade, pelo menos a alegação C1, tanto que a maioria dos seres humanos reais são tais que, se aceitassem C1, experimentariam consequências negativas que tornaria difícil ou impossível para eles serem felizes, sem deixar de aceitar pelo menos uma implicação da alegação C. Então, focando aqui na premissa número 1,
No capítulo dele, Willenberg define mal gratuito da seguinte maneira: mal gratuito seria um mal que não é necessário para prevenir um mal igual ou pior, ou um mal que não é necessário para produzir algum outro bem. Eu fiz questão de destacar essa definição de mal gratuito, porque ela é uma definição que, a princípio, destoa um pouco de outras definições de males gratuitos, como a do William Hasker. Eu não vou citar aqui, mas toda a discussão nossa tem como norte essa definição de Willenberg de mal gratuito. Um mal que não é necessário para prevenir um mal igual ou pior, ou um mal que não é necessário para produzir algum outro bem. Dito isso, voltando na premissa 1, ele destaca um tipo específico de mal gratuito, que seria um sofrimento involuntário e imerecido. O argumento do Willenberg depende da seguinte alegação: se Deus permite que um mal, um sofrimento específico, aconteça a um indivíduo, dado a perfeição moral divina, este mal deve ser compensado em algum outro ser, mas também deve ser compensado na vida do indivíduo que sofreu este mal. Esse sofrimento que é compensado na vida do sujeito P que recebeu esse sofrimento gratuito, ele chama de sofrimento em benefício do paciente, ou patient benefiting suffering, ou o resumo, o termo que ele usa, PB suffering. Para Willenberg, se o sofrimento fosse compensado apenas em outros indivíduos, que não aquele que recebeu, que foi o objeto, o alvo do sofrimento gratuito, o sofrimento seria simplesmente um meio para um fim. O sofrimento perderia o seu valor, o seu peso moral. Aqui a gente vai aceitar a coexistência de males gratuitos com a existência de Deus, então eu nem vou tocar aqui no ponto que eu separei sobre se é possível ou não Deus, males gratuitos, coexistirem. O foco que eu primeiro quero traçar aqui na premissão é qual que é a relação que há entre sofrimentos gratuitos e sobre melhorias no sujeito P ou em qualquer tipo de pessoa que seja alvo desses sofrimentos gratuitos. O primeiro ponto é que existem alguns subtipos de sofrimentos gratuitos. Por exemplo, um primeiro, pode ser que exista, é que eu vou tratar primeiro como possibilidades, pode ser que exista sofrimento gratuito e merecido involuntário que não beneficia nem P ou qualquer outra pessoa, P1, P2, PN em geral. No caso, então, poderiam existir instanciações ou instâncias de sofrimentos gratuitos, que são uma espécie de males gratuitos, que não tornam P, no geral, melhor do que P estaria sem sofrimento. Onde a pessoa P, pode estar, no geral, de maneira idêntica, com ou sem o sofrimento. O que eu chamei aqui de estado inerte de P. Tanto faz se uma pessoa receba ou não certo sofrimento gratuito X. P ficaria inerte. Ele nem melhoraria, nem pioraria com a existência ou não desse sofrimento. Assim como pode haver instância de sofrimento gratuito que não beneficia qualquer outra terceira ou qualquer outros indivíduos em geral. Além desse, pode ser que exista sofrimento gratuito que beneficia somente a P, onde realmente P, às vezes, se tornaria alguém melhor caso experimentasse um sofrimento gratuito. Terceiro, pode ser o caso de que hajam sofrimentos gratuitos involuntários que beneficiam P1, P2, pessoas N no geral, onde essas pessoas, e não o sujeito que recebeu o sofrimento gratuito, elas sim se tornariam pessoas melhores, caso P não fosse alvo do sofrimento gratuito.
Um quarto tipo. Pode ser o caso que existam sofrimentos gratuitos que não beneficiam qualquer pessoa, seja P, seja P1, P2, PN, mas que sejam necessários para que outros sofrimentos gratuitos resultem em melhorias para P, ou para P1, P2, PN em geral. Esse tipo de sofrimento, se for o caso, é importante a gente destacar a distinção que há entre tipos e há entre tokens, sendo tipo a classe de objetos e tokens as instâncias individuais desses objetos. Como seria isso? Pode ser que o mundo em que Deus criou, ou seja, o nosso, existam uma série de sofrimentos gratuitos, os quais alguns realmente não tornem P ou qualquer outra pessoa melhor, caso eles não sofressem esse sofrimento, mas eles precisem existir para que outros sofrimentos gratuitos que tornam P ou PN, em geral, melhores, existam. Essa é uma possibilidade que o William Hasker, ele defende. Eu deixo aqui, procurar aqui o nome do artigo, o Can God Permit Just Enough Evil, 2004. Ele trata um pouco dessa questão e também responde algumas objeções levantadas. E também pode ser o caso que, conforme o Willenberg argumenta, todo sofrimento gratuito realmente torne P ou torne outras pessoas também melhores do que se P não fosse alvo desses sofrimentos gratuitos. É uma possibilidade em que todo sofrimento seria um pity suffering, ou um sofrimento em benefício do paciente. Só que conforme nós vamos conversando aqui ao longo do argumento, mesmo que seja esse o caso, a gente acredita que a conclusão dele, de que caso Deus exista, a vida seria absurda, não se segue. Eu acredito que, por enquanto, é isso. Perfeito. Eu também acho que, tipo, a partir da premissa 5 ele dá um salto muito grande na questão, a gente vai chegar lá, enfim. Mas eu queria saber uma coisa. Ele, em algum momento, define o que é benefício líquido? No artigo dele, ele não usa a definição de net suffering, ele apenas cita mesmo a questão de personal benefit and suffering. Então, eu acredito que ele, benefício líquido, eu realmente não sei o que ele quis dizer, mas, por exemplo, uma coisa que ele não cita no artigo dele é sobre que tipo de compensação, que tipo de melhoria Uhum, seria essa, por exemplo. Ao menos no teísmo cristão, nós temos a esperança da ressurreição, da vida eterna. Então, será que para Willenberg uma compensação na vida eterna seria uma compensação válida? Para o sim. cristão, com certeza. Paulo deixa isso explícito, né? Que compara os sofrimentos da vida terrena com a vida eterna e entende que os sofrimentos presentes da vida dele não jamais bateriam de frente com a compensação na vida eterna. Nietzsche detesta isso. No livro Anticristo dele, ele acha isso um absurdo. Wittenberg não comenta nada sobre isso. Então, eu realmente não sei te falar. Então, seguindo a premissa 1, necessariamente, se Deus existe, sempre que uma pessoa A faz com que outra pessoa B experimente um sofrimento involuntário e imerecido, A produz um benefício líquido para B. Vamos seguir essa mesma ordem. Felipe, depois a Crísio. Aqui ele é mais direto em falar que se eu causo um male gratuito para o Acrísio, então necessariamente o Acrísio vai ser compensado. Só que não necessariamente. E por isso que o problema que eu vejo em muitas das premissas é o uso da palavra necessariamente. Porque necessariamente dá um determinismo para aquela premissa, como se fosse algo que Deve acontecer, tem que acontecer. se eu faço o Acrísio bater o dedinho do pé dele na quina da mesa, necessariamente amanhã ele vai ter que ser recompensado por isso.
ele vai ter que ganhar um pudim por causa disso, alguma coisa desse tipo. Nem sei se ele gosta de pudim, mas... É. Então, mas olha só, o exemplo que o Craig usa quando ele vai falar desse argumento é o filme De Caso com Acaso, que é um... E nesse filme, a personagem principal ela se atrasa para o trabalho, e nesse momento, a linha do tempo se divide em duas. Tem uma que ela se atrasa e uma que não. E por que ela se atrasa? Porque tem uma menininha brincando com um brinquedo na escada do metrô. Então, em uma ela acaba se atrasando e na outra não. Na que ela não se atrasa, ela é promovida e fica bem sucedida. Na que ela se atrasa, ela acaba sendo demitida. Spoiler do filme. Droga. Só que na que ela é bem sucedida, ela tá com a vida super ganha, mas morre no final. Spoiler de novo. E na que ela acaba se atrasando, ela perde o emprego, mas ela se mantém viva. Então, não teve uma questão de... Quando a gente pensa, é só uma menina brincando no metrô. Mas vamos parar para pensar que possivelmente o fato dela ter sido demitida não poderia não ter trazido um benefício para ela. Mas o fato dela ter sido demitido poderia trazer benefício para outra pessoa, porque essa outra pessoa poderia ser contratada no lugar dela, por exemplo. Ou isso acabaria melhorando alguma questão na própria empresa em que ela trabalhava. Então, o benefício não necessariamente vem para aquele que recebe o malha. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ficou. Eu acho que esse filósofo ele pega muito ao pé da letra a solução cristã de que Deus permitindo o mal, ele visa um bem. Eu acho que, tipo, a gente tem isso como uma possibilidade. É possível que Deus permita o mal, visando um bem futuro. Mas parece, pelo que ele fala, que isso é algo objetivo. Deus vai fazer um bem visando o mal. Ou Deus vai permitir o mal visando, visando um bem. Objetivamente, Deus age assim. Uhum. Eu acho que ele exagera nesse ponto, porque é uma possibilidade, como o Felipe falou, a gente não tem como bater o martelo para algo assim, mas é uma possibilidade forte, mas a gente não sabe, como a Cris falou, pode ser que exista, certo ponto, males gratuitos, como ele falou, e era um ponto que eu até queria trazer de volta, se males gratuitos fere a dignidade divina e seria um argumento contra Deus, a permissão de males gratuitos. Mas eu vou deixar para o final, porque a Cris disse que essa parte das anotações ele poderia ler depois. Eu acho que o problema geral nisso tudo, além das outras premissas que ele vai falar ainda, é ele exagerar nessa solução cristã. O que é que vocês acham? O Wittenberg, ele, no livro, ele cita o Stephen Meitzen, que também escreve no livro onde está esse capítulo dele, e por conta do Wittenberg, citando Meitzen, acreditar que qualquer sofrimento que fosse compensado apenas para outros indivíduos e não para aquele que recebeu o sofrimento, tornaria o sofrimento apenas um meio para um fim, eu acho que aí talvez consigamos encontrar uma raiz, ou a raiz inicial do problema de todo o argumento. Porque, ao menos no teísmo cristão, nós temos um entendimento do papel comunitário, assim como do papel individual. Tanto que, por exemplo, na história de Abraão no Gênesis, Abraão não viu o benefício de várias coisas que ele passou em vida. Porém, o livro deixa claro, tipo, anos depois, de que toda a obediência de Abraão beneficiou inúmeras outras pessoas. Então, no texto cristão, esse entendimento de que qualquer sofrimento, gratuito ou não, beneficie outras pessoas que não o paciente ou o receptor do sofrimento, não é uma relação necessária. Parece ser
perfeitamente o caso de que alguns sofrimentos possam sim ser compensados em outros seres, P1, P2, PN, e não em P, que foi o objeto inicial do sofrimento. Até tinha deixado isso para outra premissa, mas vou citar aqui o exemplo do, entre aspas, inventor do raio-x, aquele que descobriu que certos tipos de ondas é, conseguem atravessar o corpo, mas não o osso, e com isso permite uma imagem mais precisa da estrutura humana, que é o William, eu anotei aqui, e eu perdi, que triste. O William Röntgen, inventor do raio-x. A descoberta dele beneficia e beneficia várias pessoas ainda hoje. Porém, ele, por não saber direito as consequências do raio-x, veio desenvolver câncer de estômago e morrer por conta disso. O sofrimento dele, ou essa morte dele, dentro da nossa perspectiva plenamente humana e limitada, não foi um sofrimento que gerou a ele algum benefício, mas gerou para várias pessoas inúmeros benefícios. Várias pessoas conseguiram ter, por conta da descoberta dele, doenças detectadas e, consequentemente, puderam serem tratadas, serem curadas, e ainda assim ele sofreu de uma maneira, aos nossos olhos, imerecida e involuntária. Ele não quis sofrer, ele não quis morrer daquilo, assim como ele não mereceu. Ele não tem nenhum crime para merecer tal sofrimento. Então, eu não acredito que realmente haja essa relação de necessidade entre sofrimento gratuito e melhoria de P, tal que P se torna alguém melhor por experimentar aquele sofrimento gratuito específico. Só porque você bateu o dedinho não quer dizer que você vai ganhar um pudim, né? Seguindo o exemplo de Felipe. Também, e como eu comentou agora há pouco, existem alguns tipos, algumas possibilidades de sofrimentos gratuitos, sofrimentos merecidos e voluntários, além da que ele citou. Então, tipo, parece que ele especificou só nesse, por já acreditar que seria incoerente, ou que diminuiria o peso do sofrimento, caso os sofrimentos gratuitos pudessem beneficiar outras pessoas que não aquela que foi alvo do sofrimento gratuito. Perfeito. Você pode fazer seu comentário sobre a segunda premissa. Tá, como a gente já comentou antes, não há essa relação de necessidade entre a existência de Deus e a alegação de que todo sofrimento involuntário e merecido AP só é possível, pois tal sofrimento tornará P alguém melhor do que se P não tivesse sido objeto de tal sofrimento. Assim, logo, não havendo essa relação de necessidade na ação, que especificando no livro ele cita pessoas A e pessoa B, não havendo relação de necessidade numa ação X qualquer, feita por A, que atinja B, que torne B, que faça B experimentar um sofrimento involuntário e merecido, e que torne pessoa B no geral alguém melhor do que B seria caso não experimentasse a ação X feita por A. Não havendo essa necessidade de que todo sofrimento seja um sofrimento em benefício do paciente, um PIB suffering, então a premissa 2 já não se torna mais verdadeira, porque ele já parte do princípio de que, necessariamente, se Deus existe, então sempre que uma pessoa A faça com que outra pessoa B experimente um sofrimento involuntário e merecido, B está, no geral, melhor do que B estaria sem o sofrimento, como citado na premissa 1. Caberia, claro, ao Willenberg mostrar que realmente tende a haver essa relação de necessidade. De acordo com o que ele expôs no capítulo e no vídeo, ele não focou em mostrar que há tal relação de necessidade. Só que a gente pode conceder o ponto dele. A gente pode conceder o ponto de que, no fim, todo sofrimento gratuito, no fim, vai ser compensado para a pessoa que foi alvo daquele sofrimento gratuito. Só que aí a gente vai ter que, conforme
chegando na premissa 13 e 4, vê que mesmo que seja o caso que todo sofrimento gratuito seja um PIB suffering, ainda assim, a conclusão de que, caso Deus exista, a vida seja absurda, não se segue. Então, acho que na premissa 2 é o que eu tenho a dizer. Perfeito. Mais uma vez. Vamos lá para a premissa 3. A existência de Deus torna verdade, ou tornaria verdade, que cada um de nós é moralmente obrigado a buscar o bem dos outros. Eu acho que a premissa 3 refuta todo o argumento dele. Porque a conclusão não é compatível com a premissa 3. A conclusão, não necessariamente a conclusão, mas a premissa 5, né, que é a premissa pré-conclusão, que é uma das conclusões, na verdade, do argumento, não é uma premissa em si, ela diz o seguinte: então, a existência de Deus torna verdade, ou tornaria verdade que cada um de nós tenha a obrigação moral prima facie de fazer com que os outros experimentem o sofrimento involuntário e merecido. Se os seres humanos fossem assim, experimentariam consequências psicológicas negativas que tornariam difícil ou impossível para elas serem felizes, sem também deixar de aceitar pelo menos uma implicação dessa afirmação. E por que a premissa 3 contradiz ela? Porque todo argumento conclui num valor moral positivo de se abusar da permissibilidade de Deus. O fato de Deus permitir o mal, então, poderia ser abusado de acordo com o argumento. Só que, sabendo que o abuso desse conhecimento de Deus traz essas consequências negativas, eu sou moralmente obrigado a não abusar dele. Porque eu tenho que, de acordo com a premissa 3, porque eu sou moralmente obrigado a buscar o bem dos outros. Então, sabendo que causar o sofrimento involuntário traria essas consequências psicológicas e a impossibilidade de felicidade, sabendo disso, eu devo evitar isso. Então, a existência do Deus cristão não torna a vida absurda. Ele se vale muito da ideia de que os fins justificam os meios. Ele usa muito a ideia de consequencialismo, mas, tipo, eu acho que o consequencialismo não se aplica ao ser humano, não é lícito da parte do ser humano usar a ideia de que os fins justificam os meios. Talvez é possível da parte de Deus, Deus permitir algo visando bem, como permitir o sacrifício de Cristo, toda a tortura, visando a salvação da humanidade. Então, acho que, do ponto de Deus, por ter a visão geral, por ser a causa do que conhece, então, tipo, ele sabe o que faz. Então, tipo, os fins justificam os meios nesse quesito, da parte de Deus. Mas, como você falou, eu acho que o salto que ele dá de uma premissa para outra é muito grande. A premissa 3 e a conclusão que aparece no quinto passo, elas são autocontraditórias. Assim, premissa 3 também acredito ser irretocável. Uhum. Uma coisa que no capítulo que eu achei bom destacar, que foge um pouco ao argumento em si, é que o Willenberg, ele citando o Lewis, o C.S. Lewis, ele argumenta que, ao menos o teísta cristão, por vezes ele precisa fingir que ama alguém para agir de uma maneira que beneficie o próximo. Ou seja, de repente, uma pessoa A esteja brigada com pessoa B, e só que por conta do mandamento de Jesus, a pessoa A precisa realmente fazer o bem a B, precisa amar a B. Só que por não ter aquele desejo, aquela vontade de amar, a pessoa A teria que fingir estar amando e então, nesse fingimento, agir de forma amorosa em benefício de B. Eu realmente não concordo com isso, e aqui eu vou citar como exemplo, como analogia, uma pessoa que está gripada e não sente fome, não tem apetite. Essa pessoa, ela precisa se alimentar para adquirir nutrientes, para que o corpo responda e consiga combater o vírus. Porém, essa pessoa não precisa fingir estar com fome para comer.
ela simplesmente precisa ser racional e se alimentar. E aqui eu faço a distinção da hierarquia que há entre obrigação e entre desejos. No teísmo cristão, você tem uma relação de hierarquia entre uma obrigação, entre o que nós devemos fazer e o que nós sentimos de fazer. Só que não é necessário fingir que você tem tal desejo. Você tem que ser racional e obedecer ao mandamento. Então, no caso, se uma pessoa qualquer, ela não sente em algum momento o desejo de agir amorosamente com alguém, ela não precisa fingir que ama para agir. Precisa simplesmente obedecer ao mandamento, para que realmente esse desejo, então, venha a aparecer posteriormente. Da premissa 3 que eu tenho separado é isso, que realmente não tem nada a ver com a premissa diretamente, mas eu achei curioso ele citar isso. Só um ponto, eu não contesto a premissa 3, tá? Ninguém contesta a premissa 3. Ela Ninguém vai contesta vacilar, né? a premissa 3. Só que o fato dele usar essa premissa, do meu ponto de vista, ela em si citando nosso querido participante indireto do último podcast, é a pá de cal do argumento. Saiu já o vídeo, pessoal. Vamos assistir o react ao Eberlin. Foi um vídeo que, logo quando saiu, chegou tipo uma quantidade considerável de visualização, que leva praticamente uma semana se chegar. Então, é isso aí. Vamos continuar reagindo a Eberlin também. Mas vamos lá. Necessariamente, se A é moralmente obrigado a buscar o bem de B, 2, fazendo X, A produzirá um benefício líquido para B. Então, premissa 3. Parte 3. A tem uma obrigação moral prima facie de fazer X. Eu vejo aqui talvez uma confusão entre valor moral e dever moral. Porque eu fazer o bem para uma pessoa é algo bom, mas não necessariamente é um dever. O próprio exemplo que o Craig usa de é bom que eu seja um bombeiro, porque com isso eu vou fazer o bem. Só que eu não sou moralmente obrigado a isso. Então, e uma obrigação moral, às vezes, não necessariamente traz um bem imediato, um bem visível. Também, por exemplo. Essa é uma possível confusão que eu notei na primeira parte da premissa 4. Parece que a premissa fala que temos obrigação moral de fazer o máximo bem possível para uma pessoa, não é? Mas aí é pressupor o consequencialismo. Uhum. Eu estou pressupondo ou o argumento pressupõe? O argumento, a sua interpretação da premissa 4 pressupõe. Uhum. Não sei se a sua interpretação está correta. Sim. Mas se for isso, pressupõe o consequencialismo. O que você acha, Cris? Eu acho que sim, porque a premissa 2, que é uma das premissas da qual a premissa 4 depende, já fala que, necessariamente, se Deus existe, sempre que uma pessoa A faça com que uma outra pessoa B experimente sofrimento involuntário e merecido, B está, no geral, melhor do que ela estaria sem esse sofrimento. Ou seja, para Wielenberg, havendo essa relação de necessidade, e aqui que o argumento dele faz sentido, só que depende dessa relação de necessidade existir, qualquer ato que uma pessoa A gere a B, sendo uma ação X de sofrimento gratuito, B vai se beneficiar disso. Vai se tornar alguém melhor do que B seria se não houvesse essa ação X cometida por A. Uhum. Então, como o mandamento de Jesus é que nós sempre busquemos que nós amemos o próximo como a nós mesmos, e teoricamente amar o próximo é fazer o bem a ele, e como possivelmente, na visão de Wielenberg, necessariamente, todo o sofrimento gratuito, no fim, vai redundar em algum bem para a pessoa B, então a pessoa A ela estaria obrigada, ou teria no mínimo a possibilidade de realizar
algum ato X, ou qualquer tipo de ato, que cause em B a experiência de sofrimento gratuito. No capítulo escrito por ele se apropria da distinção do Derek Parfit. Eu não li o livro, tá? Apenas peguei a citação dele, do Derek Parfit, no On What Matters, de 2011, entre razões relativas a fato e razões relativas a evidências. Qual que seria a relação relativa ao fato, né, nessa questão? A pessoa A poder realizar alguma ação que torne B alguém melhor do que B seria caso não houvesse essa ação realizada por A. Esse fato, ele é um fato que pode ser derrotado ou não, ele é um fato defeasible, que é o termo que o Wielenberg usa. Por exemplo, se A tivesse alguma evidência de que o sofrimento gratuito causado em B, ainda que tornasse B alguém melhor, causaria dano a diversas outras pessoas. Então aí o sujeito A teria uma razão relativa à evidência para não agir conforme ele expõe no argumento, causando sofrimento gratuito e merecido a B. Porque como, teoricamente, você tem o mandamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo, e como, de acordo com Wielenberg, na premissa 2, todo sofrimento gratuito realizado contra uma pessoa B vai tornar B alguém melhor, então essa evidência serve de apoio para que A haja dessa maneira, causando sofrimento gratuito ou sofrimento involuntário e merecido. Então, essa seria a razão relativa à evidência que o Wielenberg entende. Necessariamente, todo ato realizado por A B tornará a pessoa B alguém melhor do que B seria caso não houvesse a ação realizada por A. De novo, a relação de necessidade a gente já mostrou que não existe. Caberia ao Wielenberg mostrar que existe essa relação necessária. O ponto 3, de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ninguém contesta. Dois problemas principais que eu vejo aqui, talvez seja a segunda premissa mais delicada do argumento. Primeiro, o entendimento, conforme o Felipe já falou, do Wielenberg, da ordem de Jesus. Mesmo que um sofrimento involuntário e merecido X, qualquer ação X, infligido por pessoa A pessoa B, torne B alguém melhor do que B seria sem a experiência desse sofrimento, o mandamento de Jesus se refere a palavras, atitudes que sabidamente tornem B alguém melhor e que não cause danos sabidamente afetarão fisicamente ou psicologicamente a B. Pega o exemplo aqui, por exemplo, de não matar, não agredir o corpo ou a moral do próximo, não roubar. Todos esses atos são ordenados que nós realizemos com o nosso próximo. Da onde a gente consegue ter uma noção de qual que é a interpretação correta do mandamento de Jesus? Da condicionante do próprio mandamento dele, que é amar a si próprio. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. O tipo de amor que o mandamento de Jesus especifica de amar o próximo é um amor correspondente ao amor com que nós nos amamos. Eu não vou me automutilar apenas porque, digamos, necessariamente, todo sofrimento gratuito, ele redunde em algum bem. Porque o mandamento de Jesus não se refere a coisas que eu não sei, mas a coisas que eu sei, supondo que há tal relação de necessidade. Tá? Isso aí, né, o Wielenberg precisaria provar, ele apenas alega. Então, mesmo que seja o caso, ainda assim, o mandamento de Jesus não se refere a coisas não específicas ou que não são conhecidas, mas a coisas conhecidas e sabidas. E o segundo problema, que tem a ver com esse primeiro, é o problema da ciência limitada. Mesmo que um sofrimento involuntário e merecido X, infligido por A B, torne B alguém melhor do que seria sem a experiência de X,
Deus pode ter organizado o mundo para que mesmo o sofrimento involuntário e merecido X afete fisicamente ou psicologicamente a B, este ato, posteriormente, acabe por diversos outros elementos e eventos, gerando um bem superior a B. Entretanto, nós não temos ciência plena das consequências de diversos atos, porque Deus é onisciente. Essa é a definição que Wittenberg usa de Deus. Deus é onisciente. Nós não. Logo, devemos nos ater ao mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, como eu acabei de explicar anteriormente. Fazendo aqui um paralelo, dá para pegar a questão do livro de 1 João sobre a questão de um cristão cometer pecados e não cometer pecados. Não vou lembrar ao certo agora qual capítulo, mas há um tipo de silogismo que João fala sobre dos cristãos não pecarem. Porém, ele fala, se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante Deus, que é Jesus. Isso quer dizer que o cristão ele deva viver de maneira alucinada? Caramba, eu não posso pecar, eu não posso... E fica nesse estado de conturbação interna, de preocupação exacerbada, de angústia, desespero. Não. O mandamento específico é não pequem. Porém, caso vocês venham a pecar, caso vocês venham a desobedecer a Deus, vocês têm um advogado perante Deus. De modo similar ao que acontece em relação aos sofrimentos gratuitos. Mesmo que seja o caso de que todo sofrimento gratuito redunde em bem a pessoa que sofreu aquele sofrimento, eu não preciso andar em desespero. Porque, primeiro, eu tenho um mandamento explícito para fazer o bem ao próximo como a mim mesmo. Segundo, o mandamento se refere a coisas explicitamente, que sabidamente são boas. Não coisas que podem vir a serem boas, a terem resultados bons. E terceiro, cabe a pessoa confiar na providência divina. Se tal sofrimento tornar-me alguém melhor ou não, independe da minha capacidade cognitiva. Claro, sendo específico em sofrimentos gratuitos. Então, essa questão do desespero, da angústia, elas não estão presentes na vida do cristão ou de qualquer pessoa, caso Deus exista. O mandamento não se refere a coisas não conhecidas ou a consequências, mas a elementos que sabidamente são bons e que sabidamente não vão afetar a constituição física ou psicológica do meu próximo. Esse ponto 4, eu acredito ser crucial no argumento, e eu realmente acho que o Willenberg faltou distinguir melhor na premissa 2 para tornar essa premissa 4, ou conclusão 4, né? Conclusão provisória 4, algo mais sólido, algo mais robusto. Não vou bater palma para a exposição, para não sair do tom sério, mas... Eu já falei da pó de cal, não é mais... Senão eu bateria aqui bem alto, mas para esse tom soturno aqui que eu estou falando, vou não bater palma, eu bato quando terminarmos de gravar. Vamos para a quinta premissa, e vou também falar a conclusão da premissa. Então, a existência de Deus torna verdade, ou tornaria verdade, que chamaria essa afirmação de X, que cada um de nós tem a obrigação moral prima facie de fazer com que os outros experimentem o sofrimento involuntário e imerecido. Se os seres humanos fossem assim, se aceitassem essa afirmação X, experimentaríamos consequências psicológicas negativas, que tornaria difícil ou impossível para eles serem felizes, sem também deixar de aceitar pelo menos uma implicação de X. Conclusão, portanto, a afirmação de que Deus existe torna a vida um absurdo. Aquele ponto que eu falei. A partir do momento que eu sei que se eu fizer com que os outros experimentem sofrimento involuntário e merecido, vai fazer com que, ou para colocar de uma maneira melhor, se todo mundo buscar causar sofrimento involuntário e merecido, eu preciso formular de um jeito certinho para ficar mais claro o que eu quero dizer.
Fica à vontade. Sabendo que fazer com que os outros experimentem sofrimento involuntário e merecido faz com que, em geral, o ser humano tenha consequências psicológicas negativas que tornariam difícil ou impossível para eles serem felizes, então, eu sabendo disso, se eu fizer isso, eu não vou estar amando o próximo. Mas, se Deus existe, eu sou moralmente obrigado a buscar o bem do próximo. Portanto, eu não devo fazer isso. Eu não devo buscar o sofrimento voluntário merecido dos outros. Justamente porque eu sei que isso, principalmente em massa, causaria essas consequências. Eu acho que um outro bom ponto é, também não me é lícito fazer o próprio mal, mesmo que esse mal vire um bem. Eu não posso, por exemplo, eu não posso chegar numa maternidade e começar a matar as crianças, porque eu creio que quando as crianças morrem, elas vão para o céu diretamente salvas pela graça. Ou eu não posso chegar numa igreja e metralhar todos os meus irmãos em Cristo, porque, mas quando eles chegar no céu vão ter a experiência da beatitude eterna, vão ver Deus face a face, e esse é o maior bem que elas podem ter. Não, mas não me é lícito fazer isso, mesmo sendo uma coisa boa para eles, né, morrerem, mas não Sim, é lícito o meio que eu uso. o especular sobre a consequência de um ato não te permite agir de tal forma. É. Então, só porque eu especulo que o mal vai trazer um bem, não significa que eu sou moralmente obrigado a fazer o mal. Outra questão do entendimento do Willenberg sobre o mandamento de Jesus. Como o Felipe comentou agora há pouco. O mandamento não fala de consequências positivas que podem vir de atos negativos, ou atos moralmente maus. Fala de atos sabidamente bons. Você ama o próximo como a si mesmo, eu não vou, por exemplo, me automutilar, porque isso não é bom, não vai me fazer bem. Ainda que Deus possa, em sua soberania, tornar esse ato mal algo bom, o ato em si continua sendo mal. Deus pode providenciar com que certos sofrimentos gratuitos redundem em bem, tranquilamente. Só que isso não cabe à minha pessoa especular. Cabe a mim aceitar o mandamento claro de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou buscar atos que, diretamente ou indiretamente, sabidamente, são bons. Não ficar preocupado com consequências. E, novamente, voltando lá para a premissa número 2. Mesmo que seja o caso que todo sofrimento gratuito redunde em algum bem para a pessoa que foi alvo daquele sofrimento, o mandamento, de novo, não fala sobre atos maus, não fala sobre consequências negativas, perdão, me corrigindo, mas sobre atos que sabidamente são bons, são positivos. Então, antecipando um pouco a conclusão, não se segue de que a alegação C do começo do argumento dele seja correta. Não é o caso de que se Deus existe, então nós podemos ou devemos fazer com que outros experimentem sofrimento involuntário e merecido. Nós não temos nenhum argumento para isso. No máximo, você tem uma especulação do que Deus pode fazer com sofrimentos gratuitos. Eu acho, modéstia à parte, que isso é uma pá de cal, né, Felipe? Eu acho que vocês botaram uma pá de cal no argumento de Hillenberg. E é isso. Vocês têm alguma consideração a mais? Eu queria fazer uma provocação. É duas, na verdade. Espere a natureza de Deus pressupor que ele é consequencialista? É uma boa discussão, né? É uma boa discussão. Eu não li material suficiente para comentar sobre, só que eu não vejo problemas, a princípio, por si só, de Deus ser um consequencialista ou um utilitarista mor, onde ele se preocupa tanto com as consequências positivas, em que os elementos, passos que levem ao seu objetivo em si não sejam tão bons, ou causem mal, sofrimento, mas no fim redunde num bem supremo. O próprio Willenberg, no artigo dele,
comenta sobre a própria existência de Deus, ou conhecimento de Deus, ser um bem em si, sendo um bem superior, acima de qualquer outro mal que exista ou possa vir a existir. A questão que pode pegar um pouco para o cristão é até que ponto você aceita essa questão de Deus ser um consequencialista mor ou um utilitarista mor. Por exemplo, imagine um mundo possível em que haja tanto sofrimento, tantos males no mundo, que qualquer instanciação de bem seja rara. Um cristão, uma pessoa, um teísta, pode alegar ainda que tamanha quantidade de sofrimentos possa redundar num bem superior. É perfeitamente possível isso. Porém, seria provável? Talvez sim, talvez não. Eu acho que não. Eu acharia que não. Mas eu acho esse uma interrogaçãozinha para quem entende que, para quem enxerga Deus como um consequencialista, um utilitarista mor, por excelência. O que é que você acha, Felipe? Eu concordo com a crise. Eu não acho que seria tão negativo, até porque quando a gente fala a diferença entre Deus e o homem é na questão da onisciência, na questão do conhecimento, é que Deus sabe o futuro, né? Sabe todas as possibilidades e todas as contrafactuais, né, também, para usar o termo técnico. Mas não significa que nós, agindo como consequencialistas, seria algo benéfico. Mas ver Deus como um consequencialista, eu também nunca consegui pensar num ponto negativo que fosse tão assim ruim. Eu estudo bastante a questão de como que a ética bíblica funciona, mas também eu sigo um pouco daquilo que o próprio Michael Jones também fala, de que a ética do Novo Testamento é uma ética de virtude e não necessariamente uma ética deontológica. Não é uma ética kantiana, mas uma ética mais aristotélica, só que ao invés do fim ser a virtude, ser, na verdade, a glória de Deus. Então, eu acho que é um ponto que o Michael Jones associa bem no canal dele. O canal dele é o Inspiring Philosophy. Como fala, né, na filosofia tomista, o fim último é a beatitude eterna, fazendo uma reinterpretação de Aristóteles. A última consideração que eu queria perguntar para vocês era, que eu fiz no início, Deus seria mal se permitisse males gratuitos? Eu acho que não. Também acho que não. Por quê? Tá. No caso seguinte, por exemplo, eu separei aqui algumas considerações sobre a coexistência de males gratuitos e a existência de Deus, né? Por exemplo, pegar aqui primeiro, Michael Peterson, no Even the Christian God, ele traça 3 linhas independentes, tá? Só para usar aqui um asterisco. Essas considerações eu tirei dos 2 artigos do Klaas Cray. E esse Klaas Cray também comenta no livro que o William Berg escreveu, tá? Até depois, se quiserem se interessarem, a gente pode comentar só sobre esse assunto, né? Mas, resumindo. Para o Michael Peterson, primeiro, a liberdade moral significativa que nós, como seres humanos, temos, inclui ter o poder, a capacidade de realizarmos males morais gratuitos. E assim, logicamente, seria impossível para Deus prevenir ou eliminar completamente qualquer mal moral gratuito, porque aí você comprometeria a liberdade moral nossa. Segundo ponto para ele é que a existência de uma ordem natural, regular, é exigida para a existência de criaturas com livre-arbítrio. E tal ordem natural, conforme ela não pode existir sem a possibilidade de males gratuitos do tipo natural. Aqui, furacões, vulcões, maremotos, coisas do tipo. Então, seria permissível para Deus permitir também males
naturais gratuitos. Então, tá bom. Aí também ele fala sobre o propósito da criação, propósito principal da criação, que é tornar criaturas moralmente e racionalmente maduras. Uma que eu gosto muito que é do William Haskell, que ele fala que mesmo que Deus possa evitar qualquer instanciação individual de males gratuitos, sem comprometer a ocorrência de certos bens, Deus não pode evitar todas instanciações de males gratuitos sem comprometer a ocorrência de certos bens, que é o que entra a questão da diferença de tipos e tokens, né? Tipos, a classe de objetos, e tokens, instâncias individuais dessas classes. Aí tem outras respostas, tem a do Peter Van Inwagen, que eu acho a mais rebuscada, e que demoraria tempo para digerir. Eu mesmo não entendi completamente o argumento dele, mas, enfim, eu realmente não acredito que seja contraditório ou impossível que mais gratuitos existam e um Deus onibenevolente também exista. Perfeito. Então, é isso. Para finalizar, Felipe, você tem lido algum livro? Qual livro você está lendo no momento? Eu não tenho lido muita coisa, não. Acontece. Eu acho que o último que eu li que eu tentei ler, foi o do... Não tem nada a ver com esse tema, mas é o do Francisco Ayala, Darwin's Gift for Science and Religion. Mas, fora isso, eu não tenho lido nada, não. Eu não tenho tido muito tempo, não. Era a pergunta que eu devia ter feito no início. Livros que você estava lendo no momento. E você, Cris, está lendo alguma coisa? Cara, eu tô lendo a passos muito lerdos, mas muito lerdos. Tipo, tem mais de ano já, o The Routledge Handbook of Metaethics, que é sobre metaética. Obrigado. Gente, eu preciso sair que vai começar a aula na sala que eu estou usando, tá? Certo, vai lá. Vamos só concluir aqui. Aí é um livro específico de metaética. Eu precisava conhecer mais correntes, assuntos específicos, eu tinha muito pouco conhecimento. Livro grande, e como eu tento conciliar trabalho, dois trabalhos, ajudo os meus pais também nas questões deles com a igreja. Aí eu tô enrolando muito, não é uma desculpa, tá? Deveria já ter acabado esse livro, mas é o que eu tô lendo no momento. Legal. Eu tô lendo esse aqui, eu ganhei de presente, A Teologia do Corpo. Isso aparece aqui. São João Paulo II. Eu não sou católico, mas tenho que apreciar uma boa literatura cristã. Com certeza. E com certeza vai me acrescentar bastante. E se vocês se interessarem, o pessoal também está aqui, uma recomendação. Um livro sobre o tema, não propriamente sobre o tema do argumento que a gente tratou, mas sobre o problema do mal. Eu tenho uma recomendação de um filósofo tomista, Sertilange. Ele escreveu um livro de 500 páginas, mais ou menos, sobre o problema do mal. O Deus e o Problema do Mal, eu acho que esse é o nome. E ele não dá uma solução, mas ele aborda a solução na tradição cristã. Santo Agostinho, São Tomás, ele vai alencando cada resposta dos filósofos cristãos até a época dele. É uma boa recomendação para quem queira se aprofundar nisso. A Cris, tem algum livro sobre o tema que você aconselha? Plantinga. Legal. Assim, pelo que eu entendi, pelo que eu comecei a ler por cima, esse não vou lembrar o título certo, mas Does God It Matter? Que é o livro que o Willenberg, ele tem um capítulo que é feito com base em palestra, ele é muito interessante, ele pareceu interessante para mim, por focar na questão axiológica, que eu nunca tinha realmente parado para pensar. A visão que eu tinha sobre a relação da vida ser um absurdo ou não, sempre foi com relação ao ateísmo, nunca com o teísmo. Aí eu achei bem provocativo que ele é escrito por autores cristãos e por autores ateus, então você tem um diálogo interno dentro do livro. Então, ainda que eu não tenha lido ele por completo, acho que fica a minha recomendação a ele, especificamente sobre isso. Outro que eu, não sendo livro, na verdade, mas artigo, seria o do William Haskell. Ele tem 4 ou 5 artigos só sobre essa questão de males gratuitos, mas o que eu li mais foi o Can God Permit Just Enough Evil, de 2004. Nele ele traz essa diferença entre tipos e tokens de males gratuitos e de que forma essa distinção pode ajudar
do teísta argumentar em prol da coexistência de males gratuitos de um Deus onibenevolente. Eu vou querer esse artigo depois para dar uma olhada. Show. Manda depois no PDF. Pronto, perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário, sugestões de futuros vídeos também e de react, se possível, se vocês quiserem. Se vocês gostaram dessa abordagem de analisar um argumento ateísta. E a Cris, muito obrigado por ter participado. Agradecer também a Felipe, que teve que dar uma saidinha. Se quiser falar alguma coisa para finalizar, fica à vontade. Agradeci muito, porque me obrigou a descobrir um tema que eu ainda não havia lido sobre. Me fez ler novamente o Eric Luddenberg. Eu gostei muito do artigo dele, do debate dele sobre a questão do fundamento da moralidade. Ele também é um realista moral, então torna o diálogo algo muito mais fácil entre um teísta e um ateu. Obrigado pelo seu canal, pelo espaço para a gente comentar. E da minha parte, eu acho que por enquanto é isso, Lucas. A honra foi toda minha. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.